Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, sobre autocuidado e nessa temporada especialmente falando de saúdes no plural, ampliando os nossos conhecimentos de todas as áreas que trazem saúde para a nossa vida. E a minha convidada de hoje é uma amiga querida muito especial, dedicada às crianças, e eu acho que quem se dedica à criança já vai ganhando pontos, assim, no céu. Marisa Salvador. Yeah. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Gabi. É uma honra estar aqui. Linda. Me diz uma coisa, quem é a Marisa? A Marisa é mãe do Pedro, dentista há 34 anos, odontopediatra 26, terapeuta floral, homeopata, reikiana, laser terapeuta, e aí vai, né? Apaixonada por crianças, pássaros, flores e pessoas, né? De todo tipo. Um dos conceitos que eu trabalho bastante no Salu é a multipotencialidade, né? Então, a gente sempre vai encontrar pessoas aqui extremamente multipotenciais. Eu gosto de contar a história. Então, queria que você contasse um pouco a história. Por que Florianópolis? Como você está aqui? De onde vem? Se você conhece a história dos seus antepassados, dos seus ancestrais, conta um pouquinho pra gente. Como é que você chegou até aqui, através deles? Isso é interessante. Meus pais vieram de Fusquinha, de São José dos Campos, passar as férias em Florianópolis. E eu lembro de passar a ponte num tablado de madeira. Tac, 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 tac. Ah, Ercílio Luz. Ponte Ercílio Luz. E para mim ficou impressionante descer o Morro da Lagoa quando era de terra, né? Assustador. Eu tinha uns 7 anos de idade. E a gente estava jantando na Lagoa da Conceição e eu falei para minha mãe, eu vou morar nessa ilha. Gente, lá pequenininha. 7 anos. E depois, no vestibular, eu passei odontologia para Florianópolis. E aí, lá pelas tantas, no meio da faculdade, eu vim morar na Lagoa da Conceição e minha mãe veio me visitar. Quando ela veio me visitar, ela levou um susto, porque eu estava morando do lado do restaurante que eu tinha falado. Meu Deus! Coisas que a alma já sabe. Fiquei toda né? arrepiada. Eu acho que a alma já conhece a nossa história, né? Minha alma falou, você tem que vir para cá. E aí continua, né? Durante a faculdade, eu conheci o amor da minha vida, né? E aí acabei não querendo mais sair daqui. Fiquei, casei, né? Tive o Pedro. É isso aí, né? E o Salvador Domingues é da onde? Salvador da minha mãe, que é brasileira, e Domingues do meu pai, que é espanhol. Que é um fofo. É um fofo. Os dois são fofos. Isso também tem uma coisa muito bonita, porque meu pai na Espanha, ele escrevia I-S-I, I-S-I, assim, como se fosse uma cruz, né? De navalha, numa ponte. E minha mãe escrevia I-S-I em árvore ou no caderno aqui no Brasil. Como se fosse uma cruz, o S no meio, né? E os Is. Ele se chama Isidoro e ela Iside, exatamente, demudo, metade do nome dele. E eles se conheceram na escola de inglês em São José dos Campos. Que eu sou de São José dos Campos, né? E é isso. É arrepio atrás de arrepio, ó. Coincidências da vida. Mas o teu pai não é nascido no Brasil? Não, é espanhol de Sevilha. E a Isid é? É. Entendi. Que lindo, né? Eu adoro essas histórias. E me diz uma coisa, quais os sonhos da menina Marisa? Olha, eu acho que eu queria ser estilista. Que ótimo. Eu desenhava vestidos e aí vendia para as amigas da minha mãe por R$1. Gente, já era empresária. Já tinha o seu ateliê. Já era empresária pequenininha, eu lembro desenhando assim. E muito interessante, porque minha avó lá na Espanha era costureira, né? E meu avô
pai da minha mãe alfaiate. Então, eu acho que tinha essa coisa, sabe? E eu acho que a Marisa sempre foi, assim, muito conectada com a natureza também, né? Então, eu gostava de plantar, eu gostava de bichos, todos os tipos. Meus pais sempre deixaram a gente ter de tudo, Uhum. né? E a gente tinha um sítio em Joinville também. Uhum. Então, a gente tinha todos os bichos, coelho, pato, vaca, cabrito. E a gente brincava com os animais, né? E plantava também. Então, essa coisa da natureza, assim, muito forte, né? E da menina interessada ali por moda, por cores, por desenho, onde apareceram os dentes, gente? Por que odonto? Odonto pela liberdade de fazer meus horários, né? Pela liberdade, pelo cuidado, assim. Essa coisa da saúde sempre foi muito importante para mim também, né? Eu tive muitos problemas com os dentes, né? Eu tive cárie muito cedo. Eu lembro da minha mãe me levar numa dentista e eu pegar, sair correndo quando eu via assim uma agulha vindo na minha direção. Eu saí correndo. E depois ela me levou numa odontopediatra que conseguiu fazer tudo comigo. Então eu vi essa coisa assim do cuidado com carinho, Uhum. né? Uhum. E aí eu fiquei apaixonada por essa odontopediatra, assim, e por outros dentistas, essa dedicação, esse cuidado amoroso com o outro. Uhum. E como eu tive vários problemas, eu Sim. chupava dedo. Eu chupava dedo, mas eu colocava o dedo na boca. Eu não mamei também. Uhum. Usei chupeta, mamadeira, todas essas coisas, né? Sim. Na época da minha mãe, o leite materno era fraco, né? Sim. Então era muito incentivado a fórmula, Uhum. muito incentivada a mamadeira. E aí eu chupei dedo, eu acho que por essa carência mesmo que eu Uhum. tinha, né? Eu colocava o dedo na boca e dormia com ele. E ficava assim, fiquei com um monte de problema. Mas os dentes mais para frente, né? Daí eu usei aparelho. Só que eu adorava minhas dentistas, aquela coisinha, aquele monte de coisinha pequenininha, assim, sabe? Curioso, era É, bonitinho, curioso. é. As coisinhas coloridas, bonitinhas, o pequeno, Uhum. né? Eu sempre gostei das coisas miudinhas, assim, os detalhes pequenos. Essa delicadeza que por sorte, né? Eu tive bons dentistas, né? Uhum. E aí eu fui me E apaixonando. mas você fez a odonto e você já sabia que ia ser pediátrica, não? Ou foi aparecendo a paixão ali no meio do processo? Eu queria ser ortodontista por essa influência toda, né? E só que durante a faculdade eu fui me apaixonando pela odontopediatria, porque eu tinha boas referências também na odontopediatria. Uhum. Pessoas que tinham um cuidado com o outro, um cuidado assim assistencial, né? O Uhum. cuidado com o outro no hospital, o cuidado com o outro, as crianças de prevenção muito forte, né? Uhum. Doutora Rosita Vigiano, era uma pessoa assim, Rosita Dietrich Vigiano. Doutora Rosita, que era assim, nossa, uma pessoa apaixonada pela profissão também. Então, Vera Bosco, nossa, tenho muitas referências boas, Que sabe? legal. E aonde que, imagino que um pouco depois, aonde que a homeopatia foi entrar nessa história, assim? Então, aí eu tenho que voltar um pouquinho. Na faculdade de odontopediatria, quando falou sobre amamentação na faculdade de odontopediatria, isso foi em 96. Algo em mim, assim, vibrou, arrepiou, como você fala, né? Foi assim, um calor dentro de mim. Aquela coisa que você não dá para explicar de onde que vem, né? Uhum. Aí eu fiquei apaixonada. Em 98, o Pedro nasceu. Uhum. Né? E eu amamentei o Pedro e também tive dificuldades na amamentação, mas consegui amamentar o Pedro. Logo depois, eu fui fazer um curso que era o SOS Respirador Bucal, Uhum. isso em Poços de Caldas. Né? Tinha uma dentista, uma bucomaxilo, que falava de prevenção em crianças. Quanto mais cedo você previne,
mais você reduz as maloclusões. Uhum. Então, isso foi no começo ali, em 99, 2000, que eu fiz esse curso. E aí, doutora Gabriela Doroti de Carvalho falava de amamentação e homeopatia. Gente, você É, encontrou uma pessoa que falava. uma dentista que falava. Uhum. E antes disso, meu irmão, ele tinha muito problema de saúde. E meus pais já eram assim meio fora da caixa, tratavam com homeopatia também, meu irmão, e acupuntura. Uhum. Então, né, eu falei assim: nossa, uma pessoa da minha área, que era a doutora Gabriela, falava de homeopatia, que era uma coisa que meus pais Uhum. já se tratavam com homeopatia, né? Eu já tinha tomado homeopatia. E daí eu falei assim: nossa, daí fechou, sabe? Uhum. E eu conheci tua mãe nessa época também. A gente fez curso de homeopatia com o pessoal que vinha de São Paulo. Sim, sim. E isso foi transformando a tua clientela? Como é que você foi introduzindo a homeopatia ali dentro do dia a dia do consultório? Porque eu via que o problema não era só físico, Uhum. né? Tinham questões que eram muito individuais. Como é que começava aquela cárie, né? Não era só escovação. Tinha algo além. Como esse indivíduo, como essa criança, como esse ser trabalhava essa saúde, né? Essa saúde emocional, eu digo, Uhum. essa saúde espiritual, essa saúde mental. Porque o físico é depois. E aí tem tudo a ver com homeopatia, tem tudo a ver com Uhum. terapia floral, que é isso, né? O físico só manifesta algo que já aconteceu anteriormente no emocional, no mental, no espiritual. Uhum. Então eu comecei a agregar. E aí tem muito mais resolução, né? Dos E casos. você traz uma informação importante que eu adorei, assim, você vai me saber dizer o nome, eu não sei, que é quando os dentes correspondem a parentes, não, fases da vida, Não, os órgãos, os órgãos. é que assim, ó, tem uma área que se chama biocibernética Isso, bucal. biocibernética. É, Eu adoro esse conceito. biocibernética bucal, que foi um estudo feito, né, que os dentes têm relação com segurança, com algo, por exemplo, que você não digeriu, não engoliu direito, né, com áreas do próprio, como você se coloca na sociedade, o dente lateral. Então, Uhum. cada dente tem um simbolismo de algo que você vivencia, né? Então, os dentes mais tortos de um lado ou do outro, uma inclinação. A parte de cima é o pai, a parte de baixo é a mãe. É muito legal esse trabalho. O ser e o estar, né? E é interessante porque a acupuntura, ela também já identificou também os dentes, né, Uhum. com os órgãos. Então, se a gente somar tudo, dá Que sensacional. a gente vai agregando. Então, Uhum. quanto mais ferramentas você Uhum. tem na sua maleta, Uhum. melhor, né, porque tudo pensando naquele indivíduo, né, Hum. naquela pessoa que você está. Sim. E eu tenho visto, assim, o quanto foi também, mergulhando e aprofundando esse trabalho a respeito da amamentação, né. Porque a amamentação, assim como você passou, eu passei e muitas mulheres passam, para cada uma é um momento diferente. Uhum. E para um filho, para o segundo filho é diferente, para o terceiro filho é É. diferente, né. E o quanto a gente precisa de acolhimento Uhum. nesse momento. Porque existem as questões que são práticas, né, o tamanho de boca, Uhum. tamanho de bico de peito, tudo isso, Uhum. mas existe também esse afeto, esse momento de acolhimento da amamentação. E eu tenho visto que você tem investigado e acolhido muitas mulheres e Uhum. nenéns nesse momento, assim. Queria que você falasse um pouco, porque eu acho um trabalho extremamente necessário, assim. Então, hoje em dia, atualmente, se fala em apoio à amamentação. Uhum, Porque a amamentação não precisa ser só de uma mulher e um bebê, né?
pode ser também a amamentação de um trans, Uhum, né? uhum, Pode ser amamentação mista, uhum, pode ser mista, que eu quero dizer, né? Uma matute, o copinho, uhum, né? A mamadeira, pode ser junto com o peito, né? uhum, Pode ser um homem amamentando e fazendo uma translactação. Então, a gente tem que imaginar hoje que é apoio à amamentação e não aleitamento materno, uhum. né? Isso eu achei fantástico. Então, Fantástico. quer dizer, a amamentação, ela está sendo construída, ela está sendo agora muito mais inclusiva, muito mais, continua sendo dinâmica, né? Uhum, E cada vez mais esse apoio ao que o indivíduo, né, traz para gente. uhum, Teve no consultório, assim, pais que já estavam com a mamadeira, né, na sala de espera, e eu, nossa, o que que aconteceu, né? Por que que a mãe, porque esse bebê tem 1 mês e já tá com a mamadeira e sim. tal. Eu fiz uma cirurgia, uma mastectomia por um Uhum, câncer, não sei o uhum, quê, não sei o quê, sabe? Aí uhum. você vê, né, cada caso, É. né? O bebê acabou de nascer e ela acabou de fazer uma cirurgia de mama, né. Então, assim, cada caso maravilhoso e alguém vai julgar? Uhum, Ou então o bebê tem alguma questão, uhum, né, ou neurológica ou física que não consegue mamar. Não dá para julgar, então assim, ó, essa coisa do não julgamento para essa mãe, uhum, porque já tem pressão demais em cima dessa mulher. Que de sim. repente não amamentou, por que que não amamentou? Uhum, Vamos espremer esse peito, não sei o quê. Não perguntou se fez redução mamária, sim. não perguntou se as questões, assim, emocionais dessa mãe, Uhum, né. uhum, Então eu acho que tudo isso, assim, é um campo maravilhoso para a gente explorar e para a gente conversar e para cada vez mais acolher essa mulher, que tá já num período super sensível, né. uhum. E é diferente para cada uma, né, não assim, eu tive muito prazer em amamentar, mas eu já ouvi amigas que não tiveram prazer, então é isso que você está falando do não julgamento, né, É. porque são aqueles 2 corpos naquele momento, né, então esse sentimento, essa profundidade desse ato é de cada um, é individual, Isso aí. né. Muito de cada um. E e é um momento, de encontro também com o próprio, né, self, né, dessa mulher, né, como filha, Uhum. como mulher, É, como mãe. a gente passou por um processo assim, que você sabe, eu fiz uma mastectomia com 16 anos, né, então eu já sabia que provavelmente ia ser muito difícil amamentar. Para ser muito sincera, eu não estava esperando amamentar, eu já fui para a maternidade com o kit possível, né, se caso acontecesse de não ter o colostro, o Jorge não ter pega. Mas a gente foi super abençoados dentro de uma egrégora, né. E eu tive o colostro ali por 3 dias, bem grosso, e o Jorge já tinha pega. Uhum, que bom. Então foi um presente para mim, porque eu não estava esperando esse momento, né. E eu consegui amamentar ele por 3 meses. Do segundo mês para o terceiro mês, houve uma redução dessa produção de leite, porque, né, eu já estava fazendo milagre, digamos assim, né, meu corpo já estava produzindo um milagre. E aí a gente foi entendendo que a gente foi começando a introduzir a fórmula, mas Uhum, eu me sinto presenteada, uhum, né, de ter conseguido amamentar ali nos primeiros dias da maternidade, que é muita emoção, uhum. né. E depois de ter conseguido durante 3 meses, consegui. E eu brincava que era o shot de imunidade, né, saía só 30 Sim. ml, ele já tomava mais, assim, mas eu dizia: "Mas tudo bem, é um shot de imunidade, e vamos embora". Mas eu acho um trabalho muito lindo, assim. Uhum. Aproveitando que a gente tá falando sobre maternidade, sempre houve o desejo de ser mãe? Sempre. É? Eu sabia que eu ia ter 2, né, e a primeira foi um aborto espontâneo, Uhum, né, a Cecília. Então, lá pelo terceiro mês, assim, não
não aconteceu a gestação, simplesmente foi um aborto espontâneo. E aí depois veio o Pedro. Então, eu tenho uma estrelinha e um filho, Que lindo. né. E o que que te rompeu ao nascer mãe? O que que rompe na Marisa, assim? Eu acho que é um egoísmo, né. Eu acho que é aquela coisa, assim, de um egocentrismo, acho que rompe. De você pegar e olhar para um outro ser e falar assim: "Como eu posso sentir tanto amor por uma pessoa, né, por um ser? Como isso é possível?". Então, assim, foi me Rompe, emociona. né? E rompe, né? Rompe É, dentro da gente, assim, né? é. E a gente tem ouvido, hoje em dia se fala, a gente tem conversado mais sobre as coisas, eu imagino, principalmente das coisas femininas, né? A gente tem uma distância de geração, mas acho que aqui, Uhum, nesse momento, acho que a gente tem conversado um pouco mais, né? uhum. E a gente fala muito sobre culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Dentro do seu exercício de maternidade, o que que nasceu de culpa lá hoje, que hoje, com essa distância, você olha de gente, eu tinha aquilo, mas olha, sumiu, maturou, entendo de outra forma. É, a culpa que eu tinha é de me dedicar tanto ao trabalho, porque não tinha essa possibilidade de não trabalhar, entendeu? Eu não Uhum, tinha, assim, uma rede de apoio, eu precisava trabalhar. Então eu fui com 2 meses e meio, eu voltei para o trabalho. Eu continuei amamentando até 1 ano e meio o Pedro, mas trabalhando e dando conta. E aí senti essa culpa, assim, de ficar mais, né, de não ser uma mãe, assim, durante dedicação exclusiva durante os 2 uhum, primeiros anos, no mínimo. Não tive essa uhum, possibilidade, uhum, né. E aí mas depois, o que que eu fui com o tempo pensando, foi o que foi possível. Eu sou uma mãe possível, sou uma mãe real, e uhum. cada um tem a sua realidade diferente. En e daí eu vejo assim, olha, não dá para, sabe, querer perfeccionismo. E na minha geração tinha Mulher Maravilha, né. Sim. A Mulher Maravilha era a mulher ideal, né. E muitos filmes e séries no conceito da mulher perfeita da casa, né? É, É da tua geração, mais ou menos, isso aí também. A mulher sempre imagina. arrumada dentro de casa para fazer o almoço, para as coisas estarem, né? Minha mãe era assim, É. né. Então, mas na minha época, assim, ai, era a Mulher Maravilha, aquela assim que lutava, guerreira e tal. E aí eu queria ser Mulher Maravilha, mas eu falei: "Ai, eu podia ser Penélope Charmosa, né, podia ter, sei lá". Tantas outras referências, né? Mas no fim não, eu fui a Mulher Maravilha, até falar assim: "Nossa, que coisa, né, eu não quero ser Mulher Maravilha mais", eu rasguei a Mulher Maravilha, Ótimo, né. ótimo. É. Porque E entra num papel também de salvadora, né? Aí vai salvando, né? não, e ó meu nome, né, É. Salvador Domingues, já tem, né. E aí não, isso aí acabou. E foi mais na época de mais ou menos, com uns 40, 45 anos que eu rasguei a Mulher Maravilha, rasguei a Salvadora, né. Uhum. Falei: "Não, isso é um peso que não me cabe", né. Que colocaram Sim, uma sim. crença limitante. Essa não é minha. Separa na caixinha, né? Essa Essa não não é é minha. minha, colocaram em mim, mas ó, desgrudou, desgrudou. Ai, É. você falou que seus pais são super fora da caixa, né? Eu vendo, assim, amigas próximas da sua geração, vejo que você também é uma Uhum. pessoa fora da caixa, né? E procura pensar diferente, assuntos diferentes, até para dar esse tipo de acolhimento e retorno para os teus pacientes, né? Uhum. Qual o desafio de educar um filho homem? Porque nós temos esse mesmo desafio, né? E agora eu vou anotar, porque sou mãe mais jovem, né? Como que a gente faz com esses filhos homens nessa sociedade que a gente está vivendo? O que eu vou te dizer, Gabi, é assim, ó, o que eu tenho, né, como daí eu vou falar como mãe e Uhum, como profissional, uhum, né. Cada época tem o seu desafio.
Então, não adianta, assim, a gente pensar muito na frente. Uhum. O desafio que eu enfrento hoje é o desafio que eu nunca imaginei que eu ia passar. Porque essa geração tem uma bandeira diferente, Uhum. né? Uhum. A bandeira de... É porque hoje tem a história da inclusão, do todes, né? Uhum. Uhum. Imagina, meu filho faz psicologia, né? E é todo assim, ele me traz novidades, né? Me traz assim termos que eu não conhecia, Uhum. Uhum. né? De nossa, que eu nem sei. Uhum. Não posso nem falar aqui porque Não são sei nem dizer. são tantos que eu não sei, né? Então a bandeira da minha época eram as drogas, né? Uhum. A Uhum. bandeira de hoje é toda uma geração que tem relacionamentos diferentes, É. possibilidades, né? Uhum. Uhum. Então, eh, e na geração do Jorge vai ser diferente também, Sim, sim. né? Mas e a relação do Pedro com as mulheres? Ah, aí eu vou entrar. Aí eu até engasguei. Porque você é uma mulher super forte, a sua mãe é uma mulher super forte, né? Aham. Como ele faz essa transferência do afeto, né? Porque é uma Ah, transferência dentro desse círculo afetuoso feminino, né? não, ele é amoroso, né? Ele é muito amoroso, é muito especial, né? Ele é aquele, assim, romântico, Uhum. é amoroso, é um rapaz, assim, você conhece o Pedro, ele é Uhum. um doce, né? Tem um abraço de urso, um olhar, assim, muito acolhedor, você conversa, fala com ele escuta, ele tem uma escuta. Uhum. Por isso, eu acho que ele vai ser um bom psicólogo Que mesmo. bom, que bom. De partida já tem uma coisa importante para ser psicólogo, É. né? E os relacionamentos, eles são duradouros, os Que relacionamentos do legal, Pedro. que São legal. duradouros. Ele é bem, eu acho ele bem romântico mesmo. Que amor. A gente tem ainda falado muito, né, dentro desses novos debates, Uhum. o quanto a gente está num momento de divisão de tarefas das casas, Uhum. né, da rotina da casa, da rotina com os filhos, assim. Como foi isso? Ainda dentro de uma casa, com o marido, com o filho, como era essa divisão? E o que que você vê hoje, por exemplo, o Pedro refletir isso? Bom, eu e Você já meu falou que ela era Mulher Maravilha, né? eu era Mulher Maravilha, mas eu tinha ajuda em casa, Uhum, né. Então, nós sempre fomos muito parceiros na hora da alimentação. uhum. E o Pedro, ele também é. Que legal. Então ele gosta de cozinhar, ficou um afeto muito bom. Mesmo depois da separação, o Pedro ficou com essa história de memória boa afetiva na hora de cozinhar. Uhum. Que legal, né. Legal. Nossa, eu achei o máximo, assim, quando ele fala assim, quando eu pergunto, né, o que que Aham, você aham. aprendeu com teu pai, com a tua mãe? Mãe, que cozinhar é um barato, Ah, que legal. né, que você pode Que é passar junto, amor. né? Que você pode passar amor na alimentação e tal. Mas hoje, você falou de parceria, né? Hoje eu vejo pais muito mais participativos, né? De levar o filho no consultório. Nossa, muito, muito, sabe? De estar nas consultas, Uhum, eh, em várias consultas, não só no comecinho, porque às vezes é muito fácil estar no comecinho, quando é bebezinho, né? uhum, E depois vai indo, né? Sobra para mulher. Mas hoje não. uhum. Hoje eu vejo assim pais levando, né? Participando muito mais. Interessados e É, perguntando. muito mais, muito mais. Isso mudou bastante. Que bom, que bom. Uhum. E aí, já que você citou o consultório, quais as questões, assim, quais as maiores dores que acontecem, que aparecem nesse consultório, assim? Olha, bom, tem as dores de repente do filho idealizado, né? Essa eu acho que é a principal dor, né?
De repente, queria que o filho reagisse de um jeito e o filho não reage. O filho tem um problema neurológico, o filho não tem tem alguma deficiência física, o filho não responde algumas coisas, questões motoras. Essa é uma dor, assim, que eu vejo Uhum. bastante no consultório, né? E tem pais que lidam melhor, tem Uhum. pais que não, que a gente vê, assim, Uhum. tem dificuldade. Por exemplo, quando o filho também tem muitas cáries, né? Quando o filho é Pequenininho já? pequenininhos, os pais se sentem muito assim culpados, né? E, ai, o que que eu tô fazendo de errado pro Sim, meu que a filho gente é corresponsável pela boca da criança. Nossa, o que que eu tô tem uns que tudo bem, eu vou. Nossa, tem outros que pegam de um jeito assim que é doído, sabe? Por exemplo, se o filho sofre um acidente, né, tem os traumas. Trauma é assim, um acidente, né? Uhum. Nossa, tem pais que ficam. Então, as maiores dores é da família. A Uhum. criança tá tirando de letra. Só que para os pais volta algo que eles viveram, né? Nas suas Na, infâncias, nas suas suas memórias. Então tem uma constelação familiar bem assim, né? Que a gente Aham, vive assim. aham. E como transmutar isso, Sim, né? sim. Então, não é só acolher, é falar: agora nós vamos fazer diferente com o seu filho. Que legal. A gente tá quase chegando no fim. Pois Passa rápido, né? muito rápido. Eu tenho umas perguntas bem específicas aqui do Salu, que são coisas, valores importantes, assim. Quanto tempo você dedica pra você? Quando você começou a olhar pro seu autocuidado e quando conseguiu fazer isso? Bom, depois que o Pedro nasceu, eu lembro de com 4 meses, eu cortar o cabelo. Depois, quando ele tinha 4 meses, assim. Depois de 2 anos, eu comecei atividade física, quando ele tinha 2 anos, né? Que eu comecei, Uhum, assim, a me cuidar, né? uhum. Aí, depois da separação, foi uns 2 anos depois. Eu acho que a minha história é de 2 em 2 De anos. 2 em 2. Tem um tempo, Tem um né? tempo. De adormecer. A Fênix leva 2 anos pra ir lá e A voltar. Fênix, né? E volta com tudo, né? Volta com castanhola, fazendo Ah, leve, vambora. remando, Remando. remando, né? Tem essa E história, tem essa paixão pelo remo, né? tem essa paixão do remo. Minha avó remava no Tietê, depois eu descobri isso. Que É uma lindo! reconexão aí. Ancestral, que lindo! Que lindo. Mas hoje em dia você se cuida. Você se tem na agenda. Eu me tenho na agenda. Eu tenho salão marcado de tanto em tanto, sabe? Para Atividade física com atividade frequência, física, alimentação, cabeça. cabeça, meditação. Então, assim, hoje também com o filho maior, né? Uhum, E assim, é muito mais também um resgate uhum, de olhar para mim. uhum. O que é saúde pra você? Saúde é integralidade mesmo. É mental, é físico, é espiritual, né? É intelectual, saúde, e o físico, né? Então é uma saúde mais integralizada, Uhum, né? Saúde para mim é ler, é estudar, é viajar, é alimentar, não é só cuidar do físico, né? uhum. E o que te move? A paixão pela vida. Que pega uma mochila nas costas e vai fazer o caminho de Santiago. Santiago, a paixão pela vida é assim, eu sou realmente apaixonada pela vida. Mas você é uma apaixonada pela transformação também, né? Vejo um pouco isso, assim, né? Nesses processos, né? Vou para Santiago, né? Eu E sou sagitariana. pega a seta, mira e vai, né? Eu sou sagitariana. A otimismo, apaixonada pela vida. O caminho de Santiago foi transformador para mim. Onde está o futuro? Tá no presente, no fazer aqui e agora. Eu tô achando que no final dessa temporada eu vou fazer um post só de melhores respostas, sabe? Porque cada resposta é maravilhosa.
Muito bom, muito bom. Ah, Chegamos ao fim. amei. Que Obrigada, bom. obrigada. A gente encerra por aqui esse episódio. Quero muito agradecer o H2 Podcast Studio, que acolhe aqui a nossa conversa, a nossa troca. Fica conectado, comenta, compartilha. Eu queria que você desse o seu arroba do Instagram. @DRA Marisa Salvador Domingues. E o Marisa com S. S. E Domingues com Z. E Domingos com Z. Porque eu vi o teu Instagram esses dias e tá belíssimo. Ai, obrigada. Adorei. Tem conversa, tem dica, tem live, tem coisas muito legais. Fica aí a dica para você seguir. Marisa atende presencialmente em Florianópolis, atende online não, né? O odonto é mais difícil, né? Não, eu atendo online, sim. Eu faço consulta online. Pronto, já temos aqui uma dica. Tá bom, meus amores? Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.